Vamos nessa? Então vamos lá. Pessoal, vamos agora tratar de tema importantíssimo, a questão dos princípios jurídicos tributários. Percebam, nesse introito vamos falar um pouco com vocês sobre princípios, regras e valores. Hoje já está sedimentado, consolidado na doutrina moderna que a norma jurídica é o gênero do qual se diversifica as espécies, princípios e regras. No direito tributário é uma grande discussão se, por exemplo, a anterioridade tributária, a legalidade, a irretroatividade são princípios, são regras. Essa discussão ainda está mais no campo doutrinário. No nosso mundo dos concursos, tem se cobrado como princípio e tem deixado de lado essa discussão teórica. Mas aqui vamos conversar com vocês um pouco sobre isso. Principalmente, e isso tem sido cobrado, da onde deriva, da onde decorre esses princípios constitucionais tributários. De que valores eles decorrem, né? Você vai ver que são 3 valores básicos: a segurança jurídica, a justiça e a forma federativa de Estado. Desses 3 valores básicos, que são mais abstratos, que são princípios, podem ser chamados de princípios maiores do direito brasileiro constitucional, justiça, a segurança e a forma federativa de Estado, vão decorrer os denominados princípios constitucionais tributários. Então, nas provas de concurso público, apesar dessa discussão que foi trazida pelo professor Humberto Ávila, é consolidado chamar legalidade, anterioridade, irretroatividade, uniformidade geográfica, não diferenciação tributária, liberdade de tráfego, tudo é colocado no mesmo baú, sendo chamado de princípios, e assim tem sido cobrado. Vamos nessa? A discussão maior é a respeito da aplicação. A discussão maior é a respeito de como o Supremo Tribunal Federal tem aplicado esses princípios, né? O Supremo chama de princípios todos esses itens que vamos discutir a partir de agora. E o mundo dos concursos também. Então vamos nessa? Vamos lá. Veja, a norma jurídica é o gênero do qual se diversificam como espécies as regras e os princípios jurídicos. Dentre os últimos estão compreendidos os princípios constitucionais tributários dispostos explicitamente ou implicitamente no nosso texto constitucional, principalmente na seção denominada Limitações do Poder de Tributar, artigos 150 ao 152. Mas vocês vão ver também, e isso já foi perguntado em provas de concurso público, que alguns princípios não se localizam apenas neste tópico. Ou seja, alguns princípios estão em outros tópicos, em outras seções do nosso texto constitucional. Não necessariamente todos os princípios constitucionais tributários estarão presentes nos artigos 150 ao 152. A maioria, sim, mas existem princípios que decorrem de interpretação que estão no decorrer de todo o texto constitucional, ok? Então vejamos, as regras se referem às normas de comportamento, naquela aplicação que do Orkin fala, aplicação do tudo ou nada. Ou você aplica a regra, ou você não aplica. Já os princípios, segundo esse mesmo doutrinador americano, eles se aplicam na maior medida do possível. Percebam que os valores, né, possuem um conteúdo de abstração muito maior, assim como os princípios. Aqui, né, vamos falar, e isso que é mais importante, sobre quais são, vamos chamar, como o mundo dos concursos chama, né, de princípios da legalidade, anterioridade, retroatividade, princípio da não surpresa tributária. Mas aqui, o que é fundamental é você saber de onde decorrem esses princípios, ou seja, de que valores eles são derivados. Então, vamos começar com o princípio da segurança jurídica, depois o da justiça e depois
o da forma federativa de Estado. Então vejam comigo que a segurança jurídica, no dizer do professor Humberto Ávila, exige na maior medida do possível a compreensibilidade, previsibilidade, conhecimento antecipado das normas vigentes pelo sujeito passivo da relação tributária, ou seja, aqui a segurança ela é muito ligada à questão do planejamento tributário. Ela serve para contribuir no sentido de que o contribuinte, né, de que o particular faça um planejamento para pagar os tributos. Veja que a segurança jurídica não deixa de decorrer do Estado de Direito previsto constitucionalmente no artigo 1º, porque a República Federativa do Brasil, né, ela hoje é consagrada no texto constitucional o Estado democrático de direito. E na seara tributária é consagrada especialmente, aqui que é o importante, na legalidade, né, na irretroatividade, na não surpresa e na transparência fiscal. Vejam que a não surpresa tributária é considerada pelo mundo dos concursos e pela doutrina majoritária como os princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. Sempre lembrando que anterioridade anual também é chamada em prova de anterioridade geral e também é chamada em prova de anterioridade, sem qualquer qualificativo. Ou seja, quando cai na sua prova falando anterioridade, sem especificar qual, sempre está se referindo à anterioridade anual. As provas têm sido assim. Então, anterioridade anual e anterioridade geral são a mesma coisa. Além dessa anterioridade anual, temos a anterioridade especial, também chamada de noventena, também chamada de princípio da carência tributária. Então veja que a não surpresa, ela concretiza o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal. Sempre lembrando que hoje a anterioridade nonagesimal recentemente foi chamada em 2 provas de princípio da carência tributária. Então, quando se falar em carência tributária, você já sabe que é o prazo de 90 dias, ok? Veja agora os princípios que são vinculados especialmente à justiça tributária. A justiça é a ideia elementar do direito, isso ninguém discute. Agora, o que é importante aqui no campo da tributação, como diz o professor Humberto Ávila, é basicamente distributiva, característica do regime publicístico, consistindo em tratar desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam, mas às vezes é comutativa, própria das relações de troca, como ocorre com as taxas e contribuições de melhoria. O que ele quis dizer aí? Ele quis dizer, primeiro, no sentido da justiça distributiva, porque o direito tributário, ele também é uma forma de redistribuir renda. Tirar dinheiro dos mais ricos e repassar esse dinheiro aos mais pobres. Você vê isso aqui muito no Brasil, né? As pessoas, eu estava vindo para cá, para o estúdio, um taxista, né, com a razão dele, né, cada um tem o seu ponto de vista, né, a gente passou por um centro de assistência de adulto. Estava numa ponte aqui em São Paulo, estava uma fila enorme. Primeira frase que ele falou foi assim: a gente paga tributo para sustentar esses vagabundos, né? A gente trabalha e olha os vagabundos aí, uma fila de mais de 80, tudo aí para entrar, porque não vão varrer, porque não vão trabalhar, né? Então você vê, né, tem as pessoas que são críticas dessa justiça tributária distributiva, né? Aquelas pessoas que reclamam muito do Bolsa Família, do Luz para Todos, né? Porque alguém tem que pagar, né? O Bolsa Família, quem paga são os tributos. O Luz para Todos, a mesma coisa, né? O Luz que bota a conta de energia lá para baixo e às vezes até gratuita para quem não tem renda, quem paga são os mais ricos. Mas isso faz parte da ideia da nossa Constituição. A nossa Constituição de 88 consagrou essa justiça tributária distributiva, ou seja, tirar dos mais ricos para dar
para aqueles que mais necessitam, os que têm menos renda. Por sua vez, veja que, como bem o professor Humberto Ávila fala, também faz parte da justiça comutativa, porque em relação às taxas e às contribuições de melhoria, como você viu, são tributos contraprestacionais. O Estado presta uma atividade específica àquele quem paga o tributo. Então, nesse sentido, ela é uma relação de troca. Você recebe um serviço e, por sua vez, você paga algo em troca. Veja que a justiça tributária é consagrada notadamente na igualdade, na capacidade contributiva, no não confisco e na solidariedade fiscal. Agora vejamos os princípios que são ligados ao valor, né, da forma federativa de Estado. Primeiro vamos falar um pouco do que é esse federalismo brasileiro. Quais são as suas características? Isso é muito cobrado, tanto em prova de direito constitucional, como em prova de direito tributário. Veja que essa forma federativa tem a seguinte característica. A primeira, descentralização político-administrativa fixada pela Constituição, por meio do processo de repartição das competências legislativas e tributárias, ou seja, cada ente federativo com a sua respectiva competência, né? Sua competência, as suas atribuições. Descentralização político-administrativa fixada pela Constituição, né, por meio do processo de repartição. Aí, repetiu o item, né? Vamos para o item 2, autonomia dos Estados federados de acordo com a Constituição. Ou seja, cada ente federado tem a sua respectiva autonomia. Participação das vontades parciais na vontade geral, que é a participação dos Estados federados nas decisões da União. Vocês sabem que hoje são 81 senadores. Cada Estado federado tem 3 senadores e o Distrito Federal também tem 3. Né? No caso, a Câmara dos Deputados representa o povo. Então, por exemplo, lá no Estado de São Paulo tem 70 deputados e o Distrito Federal tem 8, mas no Senado a representação é igualitária. Então, esse é um dos fundamentos para que se critique que o município não faz parte da federação. Por quê? Porque ele não tem representação no Senado Federal. Todavia, contudo, porém, esse é um entendimento minoritário, porque a Constituição, no artigo 18, falou expressamente que o município faz parte da Federação Brasileira. Veja, então, cada ente federativo, os 26 entes estados têm senador e o Distrito Federal também tem 3. Então, na soma dos 26 entes, desses 26 estados membros mais do Distrito Federal, encontramos 81 senadores. Outra característica, a auto-organização dos estados membros por meio de constituições próprias. Né? Você vê que cada um tem a sua constituição estadual. Existência de órgãos próprios dos estados membros para os exercícios das funções legislativa, executiva e jurisdicional. Lembrando que o município não tem função jurisdicional, ou seja, o município em si não tem poder judiciário próprio aqui no Brasil. E aí, na seara tributária, temos, para consagrar o Pacto Federativo, a liberdade de tráfego, a uniformidade geográfica, a não discriminação em razão da procedência ou destino e a territorialidade das leis. Ok? Vejamos aqui a seguinte questão de promotor do MP do Piauí. O princípio da isonomia não se inclui entre os princípios que limitam o poder de tributar, mas entre os princípios universais da justiça. O erro aí é a primeira parte. Na verdade, o princípio da isonomia se encontra entre as limitações ao poder de tributar e também se encontra, né, decorrente desse princípio universal da justiça, desse valor maior. Até daqui a pouco.